Boa noite a todos e a todas que aqui vieram para prestigiar e também, com certeza, nós obtermos mais conhecimento a respeito da administração pública. Quero agradecer a presença dos que estão retornando da palestra anterior e também aos novos que estão vindo para que possam também estar conosco e abrilhantando essa noite. Sabemos a intempérie climática, mas, como diz aquele velho ditado, para nós, interessante é a qualidade e não a quantidade. E parabéns por vocês estarem aqui e agradecemos aí a oportunidade que vocês estão nos dando de poder contribuir também com bastante conhecimento a respeito da área de iniciativa pública. Quero agradecer a presença do nosso coronel Damásio, comandante do 5º Batalhão, que está presente em todos os eventos sempre que é convidado. Quero agradecer ao Marcos Tadeu, diretor do campus da UNC, Portunhão, e principalmente agradecer ao nosso palestrante de hoje, o professor Luiz Renato, que vai estar nos brindando com as suas palavras, onde nós poderemos com certeza adquirir mais conhecimento. Então, eu vou deixar agora a palavra com o nosso cerimonial, onde ele vai fazer uma breve introdução e falar também a respeito do nosso palestrante. Não vamos formar mesa, nós todos vamos estar incluídos junto com vocês na plateia, aonde então quem vai ficar à frente depois é o nosso palestrante. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. E já fica aqui de antemão dizendo que no próximo mês nós continuamos novamente e estaremos aqui esperando vocês todos. Bom, muito obrigado e boa palestra. Boa noite a todos. Em nome do presidente, gostaria de dizer que são todos muito bem-vindos nesta noite. Quero lembrá-los que este evento está sendo transmitido ao vivo pelo site da Câmara e posteriormente estará disponível em nossos canais, os canais oficiais da Casa, Facebook e YouTube. No momento das perguntas que o professor Luiz fará a vocês, só peço por gentileza para que aguardem, levantem a mão e aguardem para que o microfone seja levado até vocês, ok? Sobre o palestrante. Possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, 1985. Atualmente é professor titular da Fundação Municipal Centro Universitário de União da Vitória, agente político, município de União da Vitória, e professor titular da Universidade do Contestado, Campus Canoinhas, núcleo de Portunhão. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Administrativo. Então, recebemos aqui o professor Luiz Renato Carvalho Pinto. Professor, pode falar. Excelentíssimo senhor Almir Bugai Filho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vitória, em vosso nome eu cumprimento a todos os demais vereadores, funcionários dessa Casa de Leis. Também, em vosso nome, cumprimento todas as autoridades que se fazem presentes, apesar do dia chuvoso. Eu fico muito lisonjeado com a participação de vocês. Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Universidade do Contestado, agradeço a oportunidade dada à instituição de participar desse tão grande evento, tão grandioso evento, importante evento para a comunidade. Também quero agradecer aqui, de forma bem especial, ao professor Marcos Tadeu Perezorzak, que me escolheu para representar a instituição, a UNC, neste evento, fazendo distinção à minha pessoa diante do valoroso quadro de professores, mestres, doutores que ministram aulas na UNC Portunhão. O tema
exposto, né, no dia de hoje são os princípios de administração pública. E antes de eu adentrar especificamente no tema princípios de administração pública, que está ligado intimamente à gestão administrativa, à gestão pública, eu gostaria de, como faço nas minhas aulas iniciais, posicionar os senhores na temática de gestão. E tudo começa com um ramo muito importante, não vou dizer que é o único, mas é o mais importante de todos, na minha modesta consideração, que é o direito constitucional. Como o próprio nome já está a estabelecer e dizer, ele vem de um verbo, constituir. Constituir o quê? O Estado. Vamos colocar aqui de forma mais pragmática, o país. O Estado. Né? E sob a forma política e jurídica. Portanto, de forma organizada. Vários atributos inerentes ao direito constitucional, e eu vou pegar apenas alguns. Os elementos que são essenciais para que um Estado possa existir. São 3. O povo, a base territorial fixa, território, e o governo ou liderança legítima. Povo, território e governo. Esse é o tripé, é o início para a formação de um Estado política e juridicamente organizado. Qual é o papel do governo ou da liderança desse Estado? Num sentido bem simplório, é o mesmo das outras comunidades chamadas, rotuladas por nós de não civilizadas. Um agrupamento humano, os índios silvícolas, né? Eles não conhecem do direito, não conhecem regras formais, leis, decretos, mas vivem em uma sociedade plenamente organizada. Possui um território que é delimitado, é fixo. Essa comunidade que compõe a tribo, a gente chama aqui, numa comparação, o povo, né? Também é unido, comunga dos mesmos ideais, dos mesmos objetivos e possui liderança. E melhor que nós, 2 líderes. O cacique, vamos assim dizer, que é o líder administrativo, organizacional da tribo, e o pajé, o líder espiritual daquela comunidade. E por que o pajé? Por que o cacique? Qual é o papel? Qual é a função? É provocar a harmonia do grupo. É provocar a condução deste grupo a um lugar querido por todos. Almejado, desejado por todos. Assim também funciona na nossa sociedade organizada. Nós necessitamos de liderança. No início do ano, na primeira aula que eu tive a oportunidade de transmitir aos alunos da Uniuv, eu fiz essa comparação e disse a eles que até os animais irracionais dependem de um líder. E o papel desse líder
é a condução deste agrupamento de animais, deste bando de animais, a um lugar que todos querem. Um lugar seguro, onde eles terão alimento, terão a segurança, porque esse líder os protegerá. Então é uma comparação, né? Apenas para que a gente possa se localizar e se situar o porquê da necessidade de sermos conduzidos. Isso é da essência do próprio homem animal, né? E, quiçá, racional. Nós precisamos de alguém que nos conduza a um lugar querido por todos. E qual é esse lugar? Esse lugar é o que todos os estados querem. É que todos os agrupamentos humanos querem. E ele está lá no artigo 3º da nossa Carta Constitucional, da Constituição Federal, que diz assim: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E no 4º, ele fecha tudo. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem de raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Sintetizando, o que nós queremos enquanto Estado politicamente organizado? O bem de todos, o bem comum. E qual seria, em síntese, esse bem comum? Poderia me responder? O bem de todos. E quando é que você se sente bem? Quando é que a gente se sente bem? Quando todas as nossas necessidades são saciadas. Todas. E a ciência jurídica pede ajuda e recebeu a ajuda de uma outra ciência também social, a sociologia. E ela conceitua bem o que são necessidades. E ela então deu-nos 3 espécies de necessidades humanas. A primeira delas, isso quem diz é a sociologia, são as necessidades básicas do homem, necessidades primárias do homem. E ela faz uma repergunta: e o que é ter necessidade? Necessidade é aquilo que exige, que requer. Não pode ser de outra forma, de outro modo. A necessidade básica, como o próprio nome já está a estabelecer, é aquela que coloca o homem em estado de dependência absoluta. Ela é latente, ela é constante. E todos nós temos, sentimos, da mesma forma e na mesma intensidade. Essas necessidades, se não forem satisfeitas, colocam o homem em perigo. E o prejuízo
que a não saciação pode causar, provocar no ser humano, é o óbito. Prejuízo, então, biológico em cada um de nós. Quais seriam algumas dessas necessidades, exemplos de necessidades básicas ou primárias do ser humano? Alguém arriscaria? A alimentação, a saúde, né? A segurança, a educação, a habitação. Se nós não formos saciados nestas necessidades, exemplos citados agora há pouco, nós não sobrevivemos. Segunda, necessidades secundárias do ser humano. Ao contrário das básicas ou primárias, elas não são latentes. Elas não são constantes. Elas colocam o homem em situação de dependência relativa. O que significa isso? Significa dizer que nem todos sentem. E aqueles que sentem, não sentem na mesma intensidade e grau. Um sente diferente do outro. Será que elas provocam algum prejuízo ao homem? Se elas, porventura, não forem saciadas? Sim, provocam. A consequência não é biológica, é psicológica. Ou seja, traumas, frustrações, cansaço, desânimo. E o desânimo, a frustração, retira de mim o bem, a felicidade. Eu não sou feliz. Quais seriam alguns exemplos dessas necessidades secundárias do ser humano? Não são latentes. Nem todo mundo tem. O lazer. O que mais? Transporte. O transporte público, que fique bem entendido. E aqui eu ouso citar o meu ex-professor de Direito Administrativo, já de saudosa memória, professor Casselli, lá no sul de Minas, em Pouso Alegre, com 82 anos de idade, dando aulas. Com uma cabeça e um espírito jovem. E ele me marcou. E eu sempre conto isso aos meus alunos. A maioria da doutrina cita aí também como exemplo a água, a energia elétrica, como sendo exemplos de necessidades secundárias da população, do ser humano. Ou seja, elas são importantes, mas não são essenciais, segundo posição da doutrina. Dizia o Casselli, no tempo do meu bisavô, que vá. Se aceitava. Mas hoje, lá em 84, dizia ele, não é possível mais aceitar esse rótulo. Por quê? Será que a água potável, é luxo? Será que nem todos têm necessidade de beber água potável? Tem, né? Luz.
Ele dizia, no tempo do meu bisavô, não existia energia elétrica. Se conservava na banha a carne. Não tinha refrigeração para conservar alimentos. E hoje? A energia elétrica, gente, não é mais supérfluo, luxo. Na minha concepção, já do Casselli, é uma necessidade básica. O Rio Grande do Sul, duas decisões, 2 juízes monocráticos ousaram em dar um novo rótulo, ou mudar de rótulo, esses 2 exemplos. O senhor, que há mais de 6 meses não pagava a conta de água e nem de luz. Ele foi pedir socorro ao judiciário, pedindo a tutela, a ajuda, porque ele não tinha mais água tratada em sua casa, não tinha mais energia elétrica. E ele tinha 8 filhos para cuidar. Ele disse, doutor, eu tive que priorizar. Ou eu levava alimento para as 8 bocas lá de casa, ou eu pagava a conta de água ou de luz. Eu fiz a escolha. E ele diz, não é justo que eu seja deixado de lado pelas empresas concessionárias de serviço público, porque eu não tenho dinheiro para pagar, porque eu não paguei as contas. Foi aí que esses 2 magistrados, em 2 sentenças diferentes, em 2 comarcas diferentes, determinaram que as companhias, as empresas concessionárias, religassem a água, a luz, para essas 2 pessoas. Elas não negavam que deviam. E determinou, procure os meios próprios e cabíveis para a cobrança do que é devido a vocês, mas não cortar o fornecimento de água e luz. É óbvio que, em segunda instância, o tribunal reformou a decisão e, é claro, não deu em nada? Deu. Surtiu efeito. Tempos depois, a administração pública veio com programas sociais. Luz fraterna. Tarifa social. Que não existiam na época. Bondade. Necessidade. Imagine se a moda pega. Luz de graça, água de graça. Não foi por medo, receio, que o judiciário desse uma nova analisada no posicionamento desses 2 exemplos de serviços públicos e colocassem no primeiro rótulo necessidade básica do cidadão. Não sentem da mesma forma, em intensidade. Eu cito sempre como exemplo uma paralisação de serviço de transporte público coletivo em União da Vitória e em São Paulo. Qual vai ser mais traumatizante? É óbvio que é de São Paulo. Aqui a gente se vira, vai a pé, vou cansar um pouco, mas chego lá. E em São Paulo, isso é impossível. O indivíduo corre até o risco de perder o emprego. Então, o trauma é maior do que aqui. Então, isso são necessidades secundárias do cidadão. E a última, as chamadas necessidades voluptuárias. Vem do termo volúpcias. São aquelas necessidades de gozo e fruição da vida na sua plenitude. Eu não gosto de usar muito esse termo, não. Frescuras.
sempre brigo com a minha mulher, tem alguma solenidade para ir, um casamento ou outra coisa que o vale, e ela sempre me diz: eu tenho que comprar um novo vestido. Mas, meu Deus do céu, abra teu guarda-roupa, está cheio de vestido. Não dá para pôr aquele, né? Mas por que não dá para pôr este? Porque eu já usei. Se daí? Eu estou com paletó há 18 anos e não mudo. É o mesmo. E pouco me importa, dizendo: está com o mesmo, estou. Não, é o segundo que eu comprei da mesma cor. Né? Saio pela tangente. Não, tem que ser um novo. Um inédito. Mudar o guarda-roupa, trocar o guarda-roupa, não o móvel, mas o que está dentro do guarda-roupa todo mês. Ter um carro, um veículo, ter um segundo veículo, viajar ao exterior. Mas vamos para a Europa, bem. Tem que fazer o que na Europa? Eu não conheço o Dorizon. Vamos para Dorizon. Não, tem que ser na Europa. Paris. É uma necessidade. Se ela não for saciada, o prejuízo é menor do que as secundárias. Mas é um prejuízo. Fica chateado. Não consegui realizar aquele que eu queria, o meu sonho. E aí a sociologia joga para o Estado. Está aí o que é necessidade. Está aí o que é preciso para ser feliz. E o Estado tomou para si duas. As necessidades básicas que ele, de forma explícita, disse: é de minha competência. A união, a saúde, a educação. E depois ela repartiu com os demais entes da federação, com os estados e com os municípios. Mas ele está chamando para si a responsabilidade. Eu sou responsável em saciá-las, principalmente as básicas. E tanto isto é verdade que é uma obrigação do Estado, e por esta razão são gratuitos os serviços pelo Estado prestados. A educação é paga? Não, né? A saúde é paga? Eu sempre gosto de entrar, nós vamos entrar no mérito, né? Vamos ficar no aspecto didático aqui, não no mérito. É muito bonito. Então o Estado chamou a responsabilidade, a sua responsabilidade, e disse: as básicas são por minha conta. As secundárias são importantes, por isso eu mesmo vou ofertar à coletividade. Ou, se não for o caso, não for conveniente, ou não tiver condições, eu permito que sejam prestadas, saciadas pela iniciativa privada. Mas sob o meu controle, já que são importantes. Está aí o transporte coletivo. Ele é executado pelo município? Transporte público? Não. Ele é executado por quem? Por uma empresa, pela iniciativa privada. É pago, né? Claro, justo. A empresa é a atividade empresária dela, ela tem que lucrar, tem que ganhar. Só com o controle permanente, porque o serviço é do poder público. Água, luz, telefonia, necessidades importantes, secundárias. E as voluptuárias? O Estado não esquece, não pode esquecer, porque o seu objetivo é o bem comum. Então ele não pode relegar. Isso é problema de vocês? Não. Ele também tem que considerar. O quê? Vai dar um segundo veículo? Vai dar uma casa mais ampla, nova? Não, não é isso. É que,
Se o Estado cumpre o seu papel, ele consegue saciar as básicas e as secundárias, eu posso, sozinho, com tranquilidade, nas minhas necessidades básicas que são saciadas, a contento pelo Estado. As secundárias da mesma forma. Eu mesmo, cidadão, posso conquistar, saciar as voluptuárias. Ter o segundo veículo, viajar ao exterior, mudar de roupa, né, toda semana. Eu mesmo. Agora, se o Estado vai mal na básica e nas secundárias, não está cumprindo bem o seu papel, né? Esse objetivo não é ditado, determinado pela sociologia. A sociologia só deu amparo na conceituação de necessidade. Mas é a própria Constituição Federal, que formou, criou o Estado, é que disse: você, a administração pública, fica responsável em saciar estas duas, as básicas e secundárias. Uma gratuitamente e as outras duas com taxas ou preços públicos módicos, que todo mundo possa pagar. Esse mesmo Casselli, saudosa memória, também disse: isto é cíclico. E mais, ele disse: isso é utopia. Como? É. O objetivo que todo Estado tem é utópico. Mas como assim? Os senhores sabem o que é utopia, né? Aquilo que você jamais vai alcançar. Mesmo sendo utópico, mesmo sendo utopia, o gestor público deve perfilhar o caminho desta utopia. Não se desviar, não parar, deve perseguir. O gestor tem que pensar: fiz a minha parte, não desviei do caminho. A máquina está no rumo. Fiz o meu papel. Para fechar o Casselli, não vou citar mais ele, não vou me incomodar mais ele. E ele citou um exemplo para mim que também me marcou e acho que vai servir para os senhores, da utopia. Ele diz: peguem uma pessoa que mora no perímetro urbano, que tem um vasto grupo de amigos, está feliz, troque ele de lugar com uma outra pessoa que mora não no perímetro urbano, mas afastada do perímetro urbano, longe de tudo, não tendo rádio, TV, água potável, nada. Planta e come. Faça uma troca. 30 dias é o suficiente. O que vai acontecer? Ele diz: imagine a situação. Aquele que foi do urbano para a zona rural, né, longe de tudo e de todos, de todas as comodidades que a vida urbana oferece, 2 dias ele vai ficar vislumbrado, vai respirar fundo, que ar puro, vai levantar cedinho, pega a varinha dele e vai pescar. À noitinha, 18 horas, já vai jantar, está cansado, vai dormir. 1 semana, ele falou, é o tempo suficiente para ele começar a sentir o quê? Privação.
E aí, frustração. Ele era feliz, ficou feliz por 2 dias. E aquele que veio da zona rural para a área urbana? Ele não vai ver passar os 30 dias. Já! Ele vai tomar uma cervejinha gelada, ele vai conversar com um amigo, se for mulher, vai em shopping. Né? Ele vai ter contato com coisas que ele nunca teve. Destroquem. Quem é que vai ficar frustrado? O da zona rural? Ou aquele que é urbano e voltou ao seu seio? O da zona rural. Por quê? Porque ele experimentou. Ele vivenciou situações que ele não imaginaria, não imaginava. E teve o contato. E aí eu pensei comigo. Quando eu me formei em 85, eu ganhei do meu pai uma máquina de escrever. Joia, a máquina era uma máquina portátil, ainda bem bonitinha. Feliz da vida. Começando o exercício da advocacia, para mim, não precisava mais nada. Até que tive contato com outro colega que tinha adquirido uma máquina elétrica. Você não precisa bater fundo com o dedo lá, né? Vai cortar o papel ainda. Só encosta o dedo e o tipo faz o seu papel. Não sosseguei enquanto não pude comprar uma máquina elétrica. Não durou 4 meses. Eu estava feliz. Um outro escritório de outro colega meu me chamou. Venha ver a minha aquisição. A máquina de escrever eletrônica. Ela não vinha com tipo, ela vinha com a margarida, né, de letras. Então você escreve aqui. E olha o detalhe. Errou. Volta lá e apaga. Que maravilha. Consegui comprar. E essa durou um pouquinho mais. Foi no início da década de 90, final da década de 80. Um outro colega, não advogado, mas contador, me chamou. Comprei uma máquina joia agora. Vem dar uma olhada. Essa serve como uma luva para você. Eu fui, não deveria ter ido. Ele tinha um personal computer 286. Uma caixa de abelha, né? Enorme. E um monitor desse tamanho assim. Verde. Ele disse, veja que maravilha. Você está escrevendo, você está digitando. Já mudou, não é mais datilografando, né? Está digitando aqui, errou. Lá no começo você percebeu que tem um erro lá. Você vai com o cursor lá em cima e escreve o certo. Hoje como é que você faz? Eu estava lá no finalzinho da página, errei. Eu tinha que tirar delicadamente o papel do cilindro, colocar outro papel em branco e começar tudo de novo. Veja que maravilha. E ó, o mais importante, conferiu, está tudo certo, dá um comando, vai imprimir aqui. A impressora. Pronto. Você tem que comprar, você tem que ter. É fundamental para o exercício da advocacia. Comprei. Eu sempre comparo com a minha filha, né? O celular. Ah, surgiu um modelo 8, ou 9, ou 10. Né? Aquele, dá para telefonar? Dá. Então serve. É telefone celular. Hoje não é mais telefone. Né? É um computador que você anda a tiracolo. Então, à medida que a gente vai se aprimorando, evoluindo em termos de sociedade, a gente vai tendo contato com outras coisas, e aí vem
a utopia. Como que o Estado vai saciar as necessidades de todos? Ele chega ao seu objetivo, o Estado, quando todos estão saciados em todas as suas necessidades. Aí fica difícil, porque cada vez aparecem necessidades novas. Mesmo assim, mesmo sendo utopia, o Estado, a administração pública, tem que perseguir, conquistar esse objetivo, o bem comum. E aí aparece a figura da administração, governo, líder, que vai ser o responsável em saciar todas as nossas necessidades. Todas. Eu sempre comparo 3 ramos importantes do direito público, como sendo fundamentais em matéria de administração pública. Direito constitucional constituiu o Estado, e não só é interessante por nascer o Estado, com regras, com princípios, com fundamentos do direito constitucional, mas é a manutenção desse Estado que é o mais importante. Um Estado que respeita regras de direito constitucional, que não são crias de um brasileiro, não é uma ciência pátria, é uma ciência universal, o direito. Ele criou o corpo estatal. Ele diz se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordo, magro, cor dos olhos. Dá o jeitão daquele Estado. Diz que este corpo possui órgãos. Qual é a função de cada órgão neste corpo? Função dos pulmões, dos rins, pâncreas e aí por diante. Sangue. É importante o sangue no corpo? É? É, né? Claro que é importante. Qual é o papel do sangue no corpo humano? Nutrir as células. Levar nutrientes, oxigênio às células, para que o corpo fique em pé, tenha vida. E quem dá movimento a esse corpo? Cérebro. Que determina que o coração bata, que o rim filtre, cada órgão execute a função a que veio. O direito constitucional criou o jeitão do Estado, o tipão do Estado. O direito administrativo, o cérebro desse Estado. E o direito tributário, aquele que nutre o Estado com recursos. Porque a partir de então, desse corpo constituído, o corpo vai precisar de nutrientes. Por quê? O Estado precisa de recursos. Porque o Estado, é função dele, precisa saciar necessidades. E para isso, ele vai precisar de recursos. Ninguém é dado trabalhar de graça, nem deve. O trabalho deve ser remunerado. Então o Estado vai prescindir do quê? De recursos financeiros para fazer face às despesas com a satisfação de necessidades, através da prestação de serviços que o Estado oferta, ou na oferta de bens. E aí aparece o direito administrativo. A função dele, cérebro do corpo, cérebro
do Estado. A função dele é andar para um caminho já definido, com o objetivo traçado, o bem comum da coletividade. A satisfação plena e geral de todos. Querido professor Eli Lopes Meireles, catedrático, mestre em Direito Administrativo, ele sintetizou o conceito de direito administrativo de uma forma tão fácil, tão palatável, que eu vou repetir. Ele diz que a administração pública é um conjunto harmônico de princípios jurídicos que vão reger, vão regular, disciplinar os órgãos, os agentes e toda a atividade administrativa, para que de forma rápida e efetiva o Estado alcance o seu objetivo, tracinho, o bem comum. Então vejam que parece um objeto tão simplório, mas é complicado. Saciar necessidades. Trazer a felicidade a uma comunidade. E vejam que a matéria não é tão simples assim, muito pelo contrário. Que o conceito não é uma lei, não é um código de direito administrativo, como eu tenho em civil. Eu tenho um código civil. Dentro deste códex, que é uma lei, ele cercou. O legislador, ele cercou todas as possíveis situações em que um indivíduo possa se encontrar. E ali a solução. Como agir? Para que isso? Para que haja harmonia na convivência social. Ah, eu quero casar civilmente. Está lá. Está na lei, no Código Civil, como é que é o casamento civil. Eu quero comprar bens. Está lá no direito das coisas, direito das obrigações, a relação do indivíduo para com os bens. Então, o que você imaginar em matéria civil está dentro de um códex, uma lei só. E eu não tenho um código de direito administrativo. E cá entre nós, nem deve ter. Pela quantidade, pela gama de atividades que o Estado desenvolve para cumprir o seu objetivo, saciar necessidades, ele não pode ficar atrelado a um códex, a uma lei. Que cá entre nós, a cada 4 anos, basicamente seria totalmente revogada. Porque graças ao bom Deus, em países democráticos, vem junto com administrar, governar. É colocar um tempero na administração. A vontade política de administrar o Estado. Eu sempre falo aos meus alunos, se alguém deles já leu um estatuto de uma agremiação política. Seja ela de esquerda, de centro, de direita. A resposta, não. Eu falei, deveriam ler? Por quê? Porque vocês vão perceber que todas as agremiações políticas querem a mesma coisa. Ou estou falando algo diferente aqui?
Todas elas querem conduzir o Estado, a população daquele Estado, a comunidade daquele Estado, ao bem comum. Ou tem alguma agremiação política que quer o contrário, que é a desgraça? Claro que não. Regimentalmente, não. E aí, é a forma de conduzir, de administrar esse Estado. Imaginem vocês que o Estado é um automóvel. É um veículo. Já está lá, bonitinho, funcionando, né? Ele tem combustível já. Só está precisando do motorista, do condutor. E a cada 4 anos, esse condutor muda. Ele sai, entra outro. E é claro que ele vai, antes de dar sequência à viagem, ajustar pelo menos o banco à sua estatura. Dá uma ajeitada, regulada no banco, né? Para não ficar com o pezinho esticado para acelerar. Ele faz pequenos ajustes no espelho retrovisor, que são necessários, senão vai colidir, vai bater. Graças a Deus é assim. E nós é quem escolhemos o motorista. Então tirem da cabeça de vocês de que os partidos políticos pensam com objetivos diferentes. Não. O objetivo é único só. O modo de dirigir, de pilotar o veículo que é diferente. Eles diferem aí. Um corre um pouquinho, né? É um pé de chumbo, o outro é um pé de pena. Vamos devagar. Isso é salutar. Porque nós podemos mudar o condutor. Conjunto harmônico de princípios jurídicos. Eu não tenho, portanto, uma lei, porque essa lei seria revogada de tempos em tempos, de que adiantaria? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma espinha dorsal. Eu tenho o esqueleto, que são elementos básicos para uma boa administração. Qual é o nome dado a esse esqueleto em direito administrativo? Princípios de direito administrativo. Princípios de administração pública. Tirem da cabeça também. Não é só para o prefeito. Não é só para o poder executivo. Não é só para o poder legislativo e judiciário. Os 3 poderes do Estado. Mas são para todos. Todas aquelas pessoas que se vinculam ao Estado, seja por relações profissionais ou não, a eles é direcionado, é para eles os princípios de administração. Eu vou comentar apenas alguns que eu considero elementares e importantes, não que os outros não sejam, mas porque o tempo também não permite isso. O artigo 37 da Constituição Federal, que me permitam, eu vou ler para vocês, é bem curtinho. O caput, ou seja, a cabeça do artigo 37, diz assim: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É fácil gravar. As iniciais formam a palavra limpe. Limpeza. Salubridade. Limpe. O L. Legalidade. Que princípio é esse? Um princípio importante, não só para a administração, mas para todos nós. Lá no artigo 5º da Constituição, direitos e garantias individuais do cidadão, eu vou encontrar o princípio da legalidade.
chamado de amplo. E ele diz, para todos nós, não para a administração pública, para ela o canto é diferente. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É a lei que vai reger, que vai regular as nossas ações. E por esse princípio geral de legalidade comum, quer dizer a cada um de nós, se eu quero praticar determinado ato, e este ato não encontra reflexo em lei, eu posso praticar ou não? Não tem lei nenhuma que fale sobre aquele ato, aquela ação que eu quero praticar. A Constituição diz, pode. Só a lei pode dizer que você não pode fazer. Se não tem lei nenhuma, está liberado. Pode fazer. É legal. E para o Estado, para a administração pública, eu tenho o outro lado do princípio da legalidade, chamado de restrito, ou estrito sensu. Isso é só para a administração, não é para nós não. Lá, ela diz administração, administrador, servidor. Você só pode praticar ato desde que haja previsão legal. Diferente, né? Do comum para o restrito. A administração pública está, segundo o princípio da legalidade, segundo a nossa Constituição, vinculado à ação pública mediante a existência de lei. É ela que vai permitir ou não, é ela que vai, permitindo, dizer como devo fazer. Eu não posso desvirtuar o que a lei preconiza, determina. E impessoalidade. E agora? Eu considero o mais relevante deles, depois do outro que vem a seguir. Princípio da impessoalidade. Ora, a administração pública, gente, ela está lidando com bens e interesses que não são seus. Não é interesse, não é patrimônio, bem do prefeito, dos senhores vereadores, do poder judiciário. Estão lidando com bens e interesses de quem? Da coletividade. Eles são gestores. Vão usar de forma organizada, disciplinada, esses interesses, utilizando recursos humanos, financeiros, materiais, para atingir o objetivo da organização, a iniciativa privada, e para alcançar o objetivo da administração pública, que é o bem comum. Então eu estou lá não para defender, privilegiar os meus interesses. A doutrina diz que ingressar na administração é um munus público. Munus é uma obrigação, é um encargo, é uma responsabilidade. Ninguém te convidou, ninguém te obrigou a ingressar na administração. É uma liberalidade tua. Portanto, arque com o ônus. Olha o nome, servidor público. Aquela pessoinha está lá para servir a coletividade, não para ser servido. Agir com impessoalidade na administração é não desvirtuar o objeto da administração, a finalidade, que é o interesse público. Eu, enquanto servidor, enquanto gestor público, eu devo olhar não para os meus anseios
ou objetivos particulares, mas no sentido de servir, atender a coletividade. Não utilizar a administração pública como um privilégio, uma benesse pessoal, para satisfazer o ego particular, para tirar proveito para mim ou para qualquer outra pessoa. Exemplos a gente tem vários, e volta a frisar, volta a bater na tecla, não é só para o gestor, não. É para a administração pública. Servidor que pede licença remunerada para fazer determinado curso. Com toda boa vontade, o gestor libera o servidor a fazer um curso. E qual é o curso que esse servidor vai fazer? De desenho ou artes. Que não tem nada a ver com a atividade funcional dele. O que é que ele fez? Ele usou a administração pública para proveito particular. Tirar vantagem pessoal. Quando isso acontece, a gente chama tecnicamente de desvio de finalidade. O ato está viciado. Não foi para atender o interesse da coletividade, o interesse público. Foi para atender interesse escuso, particular ou de alguém em especial. Ser impessoal é não olhar a quem. É agir pensando, agindo no coletivo, no bem da coletividade. M. Princípio da moralidade na administração. Esse é brabo. Está intimamente ligado na figura do bom servidor, no bom gestor. E o que é ser um bom servidor, um bom gestor? Ser um bom gestor não é aquele que conhece a lei, que sabe o que é correto e o que não é correto. É mais além. É ser honesto. É ser leal. Ser digno do que lhe foi confiado. É ser ético. Muita gente faz confusão com probidade. A probidade é bem maior, é bem mais ampla do que moralidade. Alcança, inclusive, atos que não são morais. Alcança atos ilegais. Portanto, um campo mais abrangente do que a moralidade. Mas a moralidade na administração pública, ela é condicionante à legalidade do que se faz. Outro dia, anos atrás, o prefeito me questionou. É ser honesto, é não praticar atos ilegais. Mas é muito mais do que isso. E ele disse, como é que eu posso saber se na minha gestão eu estou sendo moral, eu estou respeitando o princípio da moralidade? Eu respondi para ele, é fácil. Você conhece a lei? Conheço. Está no caminho. Se você vai praticar um ato como gestor e aparecer para você uma interrogação desse tamanho aqui, não pratique.
se abstenha de praticar esse ato. Ora, por quê? Indagou ele. Se a tua consciência já está desenhando uma interrogação, imaginem lá fora. São várias interrogações e passam a ser exclamações, afirmações. Eu dei um exemplo para ele. No processo licitatório, a lei não proíbe que um compadre do prefeito participe do certame. Se você só olhar para o aspecto da legalidade, você está dentro da lei. Olha a tua consciência. Pergunte a você mesmo, será que lá fora não vão indagar? Vai que o compadre ganhe. Não vão pensar que ele ganhou porque é meu compadre? Se você está se indagando sobre isso, imagine lá fora. É mutreta. Se abstenha de praticar o ato. Converse com o compadre. Enquanto eu for prefeito, você não participa do processo licitatório. Se participar, eu anulo. Não é ilegal. A lei não proíbe, não veda. Mas eu tenho que ir além da legalidade para atender o princípio da moralidade em administração. Eu coloco um termo na cabeça: ser ético. Pronto. O indivíduo que é ético, é legalista, ele não descumpre a lei, ele é honesto. Ora, e por que razão de ser esse princípio na administração? Ora, eu devo olhar para a minha vida, eu devo ser honesto com as minhas coisas, com a minha pessoa. Quiçá quando estou lidando com interesse e bens de terceiros. Eu tenho que ser muito mais cuidadoso ainda. P. Publicidade. Princípio da publicidade. É óbvio, né? E é óbvio mesmo. Ora, se eu estou na administração, seja como servidor, menos graduado e mais graduado, como gestor, lidando com interesses e bens alheios que são da coletividade, eu tenho a obrigação do quê? De prestar contas do que eu fiz e vou fazer. Prestar contas dos meus atos. Eu vejo que tem aqui futuros colegas, futuros advogados. Quando a gente recebe a outorga de uma procuração, alguém outorga poderes para a gente ajuizar a ação. O direito não é meu, do advogado, o direito é do meu cliente. E eu tenho a obrigação ética de prestar contas do que eu fiz no processo. Repito, não é meu o interesse, o bem não é meu, é do meu cliente. Segundo efeito, isso é o primeiro. E aí é uma forma do quê? De eu já prestar contas dos meus atos enquanto gestor. A transparência. Eu não tenho que esconder nada. Muito pelo contrário. Eu devo mostrar. E é uma forma que nós temos de, olhando a prestação de contas, a publicação dos atos da administração, é uma forma de controlar, fiscalizar a administração pública. Forma de prestar contas indireta. O segundo efeito do princípio da publicidade é dar efetividade, eficácia às ações da administração. O Almires sabe muito bem, como presidente da Casa Legislativa, que a lei só pode obrigar alguém quando ela se torna o quê? Conhecida. E quando que eu conheço a lei? Quando ela é publicada no lugar convencionado, num órgão
determinado. E parte do pressuposto que ela se tornou o quê? Pública, conhecida. E a partir de então, ela pode ter efetividade e eficácia. Da mesma forma, os atos da administração. Eles só vão surtir efeito quando publicados. Que aí se tornam o quê? Públicos, conhecidos. Existem poucas restrições ao princípio da publicidade. Existem atos da administração que não podem ser tornados públicos. Por questões até de segurança nacional, eu não posso escrachar, eu não posso mostrar. Quando envolve menores de idade, eu também não posso mostrar, publicar este ato. Na sua integralidade e assim por diante. Até para a proteção dessas pessoas. E o último princípio, que está lá no caput do artigo 37, é o princípio da eficiência. Há muito já foi a época do amadorismo na administração. Meu sogro foi político e foi membro desta casa aqui. Ele renunciou ao mandato dele porque não concordava com a forma de agir dos seus pares. Ele resolveu abrir mão, renunciou ao mandato. Desta forma, eu não participo. E ele contava que muitos candidatos à vereança, à prefeitura, só o faziam para atender o ego. Para contar para a sua geração, eu fui prefeito, o teu pai foi prefeito, o teu avô foi prefeito. Lustrar o ego da pessoa. Jamais com a intenção efetiva que deveria assumir um gestor público, que é dar de si em prol da coletividade. Entregar anos de sua vida em prol da coletividade, do interesse público. Esse princípio é novo e traz a consagração da efetiva necessidade da administração pública ser profissional naquilo que faz. Não é fazer porque tem que fazer. É fazer porque tem que fazer, mas bem feito, com economicidade, com rapidez, com eficiência. Eu sempre comparo o termo eficiência na parte laboral. Quando que eu tenho nas mãos ou na empresa um funcionário eficiente? Aquele que tem vários adjetivos bons. Ele é pontual. Ele não falta, só quando é estritamente necessário. Ele é cortês. Ele é prestativo. Está sempre pronto para com a atividade empresária, ou seja, ajudando um colega que está se debatendo ali porque é novo. Vai ajudar ele lá, Quando o empregador necessitar do empregado em horário extraordinário, está sempre prestativo. É claro, com certeza pode contar comigo. Hoje eles não gostam mais, a gente dá aula lá na faculdade de administração, eles não gostam mais que chamem de empregado, né? É colaborador. É copartícipe da atividade empresária, com justa razão. Ele está embrenhado, na estrutura organizacional da atividade empresária. Então, não é fazer porque tem que fazer. É fazer, mas bem feito. De forma efetiva, cabal, com qualidade. Sem privilegiar ninguém. Aí eu estou sendo eficiente.
É claro que esses princípios que a gente comentou com vocês advêm de dois que eu chamo a atenção. São dois princípios que eu não vou encontrar no texto constitucional. Eles estão de forma implícita. E é eles que dão norte a todos os princípios de administração. Primazia do interesse público sobre o particular. E ele vem de uma concepção bem lógica. Pergunto a você, desculpe te indicar, se o teu interesse bate de frente com o interesse da maioria das pessoas que estão aqui dentro, o que deve prevalecer? Da maioria. Supremacia do interesse público, do interesse da coletividade sobre o interesse privado, particular. E o segundo princípio, mãe, é o da indisponibilidade do interesse público. O gestor está proibido, é vedado a ele dispor dos bens e interesses públicos. Não é dele, é nosso. E eu não dei a ele chancela nenhuma para falar sobre o que é meu. Na disposição, na venda. O Almir sabe muito bem, se o poder público quer se desfazer de um determinado patrimônio que pertence à coletividade, ele deve pedir vênia, licença a quem? À coletividade, através dos eminentes representantes do Poder Legislativo. O poder público não pode fazer acordo. Ele não pode acordar, ele, prefeito, sobre interesse e bens públicos. Os bens e interesses são indisponíveis. Então, esses dois, a supremacia do interesse público sobre o particular. E é desse aí que é só para citar um exemplo que vocês possam entender. Agora temos aí a ponte, que está para sair. E para sair a ponte, é necessário que várias propriedades particulares sejam o quê? Entregues ao domínio público para que possa ser construída a ponte. Se não existisse o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, a ponte jamais sairia. Porque ficaria na dependência de quem? Da aquiescência, da anuência do proprietário. E vai que um proprietário desse, não, eu não quero sair daqui. Tenho direito à propriedade, está lá, é assegurado para mim o direito à propriedade, eu não quero ir para outro lugar. Não quero vender. Como ficaria o interesse da coletividade? Ficaria amíngue, da vontade pessoal e particular. E isso é inconcebível. Só dei um exemplo da pujança, da supremacia do interesse público sobre o particular. Existem outros princípios, chamados de infraconstitucionais, que o tempo já não me permite mais, já me estendi demais com vocês, o meu tempo já terminou. E sendo assim, espero ter colaborado, Almires, com esse grande evento, a minha humilde participação aqui, e abro, para quem quiser indagar, perguntar alguma coisa, tiver alguma curiosidade, a gente está aí para responder. Desde que não tenha nenhum cunho político. Por favor, não me levem a mal. Mas aqui a discussão é só acadêmica, tá? Não tem nada a ver com política. Boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Clemente Chistovski, trabalho na gestão pública na Vitória aqui. Primeiramente, agradecer aí ao presidente da Câmara, o Almires, Almires? E como você falou, talvez não seja a quantidade, mas a qualidade. Mas é a quantidade e qualidade que sempre conta também. Muito obrigado ao professor aí pela palestra, pela aula que deu hoje para nós aqui. Queria fazer algumas considerações também e concordar ou discordar um pouquinho do senhor também. Em relação ao artigo 37, ele é muito claro, em relação a toda a parte
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Isso e a partir de então foi criado vários instrumentos aí, né? Foi criado um plano diretor federal, estadual e municipal. Foi criado um plano plurianual de 4 anos. Foi criado uma LDO, foi criada uma LOA, foi criada uma lei de responsabilidade fiscal, né? A partir de 2000, né? A lei 101, né? E assim mesmo, professor, assim mesmo, através de todos esses mecanismos, de todos os instrumentos criados, eu pergunto a Vossa Senhoria, por que existe no Brasil ainda tanta corrupção, tanto ladrão, tanta gente se apropriando do poder público, né? E falo, aqui no da Vitória também acontece a mesma coisa, né? E quando Vossa Senhoria colocou aqui por último, o nosso patrimônio público hoje ele está sendo doado por uma fundação privada, né? E nós vemos batendo isso aqui há anos e anos, é uma dívida enorme que nós temos aqui, entende? E todo ano realmente o representante do povo tem passado essa parte. A outra indagação que eu faço para Vossa Senhoria é o conhecimento de leis. E por que, professor, não começamos lá desde cedo a conhecer a Constituição? Pouca gente sabe o que representa a nossa bandeira, o nosso hino nacional não se canta nas escolas. A nossa Constituição, ela fica apenas fechada nas escolas, né? E outros instrumentos que nós temos aí de lei de conhecimento, né? O Código Civil que o senhor citou aí, que é importantíssimo, e infelizmente, nos primeiros anos de vida nós não estudamos, e nem no ensino médio não estudamos também. Aí vamos estudar lá na faculdade. Aí, professor, aí é complicado saber o que é um LIMP, o que é um artigo 37, o que é um direito social, que é um direito social sobre alimentação, que Vossa Senhoria comentou, e só entrou na Constituição em 2010, através de um governo socialista. Somente em 2010 a alimentação, que é fundamental, e o senhor colocou a água, eu acho que a água é um princípio básico, ela tem que ser, a água é vida, sem água a gente não vive, né? Então, em cima dessas considerações, eu volto à minha pergunta anterior, por que no Brasil ainda, professor, através de todos esses instrumentos, ainda existe muita corrupção? Muito obrigado mais uma vez pela palestra, pela aula que o senhor deu aqui. Obrigado a você, Clemente. Quanto à primeira indagação tua, né, por que com todo esse aparato existe corrupção? Porque ela está na essência do homem, né? O homem é corruptível. Eu sempre falo que a corrupção não pratica ilegalidade. A administração não. Quem está na administração, que representa a administração, pode tropeçar, né? Pode praticar. E a corrupção não é só brasileira, não é só da nossa cidade, né? Ela acontece no mundo, né? Em todo canto do mundo, onde há o exercício de poder, existe corrupção. Com maior ou menor envergadura, mas existe. Não interessa se eu desvie R$2 ou 2 bilhões de reais. Desviei. Sou corrupto. Ela existe. Está impregnada no próprio homem, né? Agora, a gente tem que saber separar, né? Fazer boas escolhas, testar, dar credibilidade. Não estaríamos aí, a Deus dará, né? A área jacta est, a sorte está lançada, né? Então, não é particularidade nossa a corrupção. É da própria essência do homem. Estou dizendo que todo homem é corrupto, pelo amor de Deus. Mas é que a gente é homem, é ser humano, a gente pode, né, deslizar aí e cometer algum ato improbo, né? E com relação à segunda pergunta, né, isso aqui é a espinha dorsal, a linha mestra dela, dos princípios que deverão surgir legislação extraconstitucional, infraconstitucional, que vão disciplinar mais a miúde, com mais particularidade, cada assunto, tema de administração pública, né? Você citou a lei de responsabilidade fiscal. Foi um passo fenomenal no controle
da administração pública e no controle dos princípios, né, efetivos de administração. A lei está aí, é ótima, né, merece alguns reparos, merece. Como toda a legislação foi feita por homens. Só o único que não merece, nem deve ser remendada, é a lei divina. O resto é obra nossa. Tem deficiência, tem falhas. Então, os princípios não são leis. Eles são esqueletos de futuras legislações que deverão vir para reger a matéria, disciplinar cada tema da função administrativa. Não sei se respondi, né? Não vou entrar no mérito com relação à venda de bens. Aí, né? A água eu já dei a minha opinião, né? A minha humilde opinião, eu compartilho a do professor Casselli, que diz que a água tratada é questão do quê? De saúde pública. E o que os senhores responderam quando falávamos lá de exemplos de necessidades básicas? A saúde. Sem saúde, ninguém vive. Não é óbvio? E a água tratada não é questão de saúde pública? É. Saneamento básico, né? É questão de saúde. Agora, rotule isso de forma diferente, dispare do que está a doutrina hoje, do que está a jurisprudência hoje. Você vai causar um colapso no Estado. Vai causar. Porque se rotula como necessidade básica, todas as necessidades básicas, elas são disponibilizadas pelo Estado e gratuitamente. Então, a gente tem que olhar também o outro lado. Eu posso desestabilizar o Estado. E quem vai sofrer somos nós mesmos. Quem é que vai bancar tudo isso? É o nosso bolso. Será que a gente tem aporte para aguentar isso? Então, eu só, doutrinariamente, eu fiz uma posição e dei a minha posição. A água é saúde. Está ligado à saúde. Quem foi meu aluno sabe que eu sempre falo, quando eu falo de criança, eu falo dos barrigudinhos. Né? Por que barrigudinho? Né? Porque barriga cheia d'água, cheia de vermes, né? Que não tem água tratada, pessoas que não têm acesso à água potável, saudável. Não vou dizer quem, mas na televisão apareceu, né, lastimável a qualidade da água que o povo lá do Nordeste está tomando, gente. Nem para animal dá. E teve um senhor que estava ainda colocando cloro, umas gotinhas de cloro para tirar um pouco do gosto e da cor daquela água. Gente, marrom. E a população bebendo isso. Isso revolta a gente. Revolta. Tem mais alguma pergunta? Pois não. Meu nome é Fábio. Eu trabalho com diversas prefeituras. Eu tenho uma empresa que presta serviço de terceirização de serviços a órgãos públicos. Mas não é o caso aqui. Só voltando ao LIMP, que nós estávamos falando agora. Para quem está acompanhando, obviamente, a situação nossa no Brasil, sobre a corrupção. Se hoje a gente, quando acompanha, tem na programação da Globo aquele do país que você quer para o futuro, né, o Brasil que a gente quer para o futuro, se a gente observar, tem muita gente que, pelo menos a grande maioria, fala que quer um país menos corrupto. Menos corrupto já está errado, né? Tem que ser com ausência de corrupção. E a maior parte, para o pessoal que está aqui dentro da sala mesmo, qual é o governante vai querer para o município, para o Estado, para a União, também vai falar hoje que gostaria de ter um presidente, o prefeito, o governador, que não fosse corrupto. E dentro daquele do LIMP que a gente estava vendo ali, da legalidade, impessoalidade, qual que é o mais necessário hoje para o governante, para o gestor público? Fala do pessoal do executivo, não tanto do legislativo, mas
eu prefiro hoje que eu tenha um governante eficiente. Porque a honestidade, a moralidade, e que dê essa publicidade que for necessária, tem que ser implícito já. Isso vem com o cidadão. Então, hoje, quando a gente vai fazer decidir, ou pelo menos procurar as qualidades no futuro governante, todo mundo vai procurar hoje que o cara seja honesto, né? E isso é errado, né? A gente tem que procurar hoje quem é eficiente. E, infelizmente, a honestidade, você vai ter que olhar e dizer. Porque hoje está difícil você escolher. Você vai procurar um cara, sujeito que é eficiente ou que é honesto. O que você prefere? Eu vou eleger um cara para sentar, vou pagar meu imposto para ele não me roubar, para ele só não me fazer nada. Qual que é a lógica disso? Eu só não penso como pensa o Maluf. Ele rouba, mas faz. Então, pode até ser eficiente, né? O princípio do rouba, mais faz. Eu, com sinceridade, eu prefiro particularmente que ele atenda os 5 princípios. Eu vou buscar um candidato que, pelo menos, preencha os 5 princípios. É impossível? Não sei. Quem sabe um dia, né? Mas a gente tem que lutar para que o Brasil mostre a cara, né? E isso está acontecendo, né? Que haja a efetiva punição de quem deslizou nos princípios de administração, que seja punido, provado, seja punido, e que o povo brasileiro está começando a se despertar, né? Do que realmente a gente quer e para onde a gente vai. E aí a gente pode fazer escolha. Eu prefiro escolher um candidato que tenha as 5 Difícil. Mas ainda assim, só para acabar, professor, bem rapidinho, o senhor falando agora, perguntando não para o professor, para o advogado. Há pouco o senhor falou sobre as leis. As nossas leis, as leis brasileiras, elas são muito boas. Ainda hoje, participei de uma licitação na cidade de Palmeira, onde os colegas que estavam na licitação, nós estávamos falando sobre a Lei 866, que é uma lei muito bacana, é uma lei boa para o setor de licitações. Assim como a nossa Constituição também é boa. O artigo 37 que falou, ele é amplo, ele é bacana. O nosso Código Civil é bom. Eu estava lembrando agora que, esqueci seu nome, Rosângela, né? Elizabeth, ela é do lado do PROCON. A lei do Código de Defesa do Consumidor é muito bacana. O problema é que ela não está sendo aplicada. A impunidade hoje no nosso país é que leva a todo esse caos que está acontecendo. Então, eu pergunto para o advogado, o que tem que fazer para isso funcionar? É um pouco de subjetiva a resposta a ser dada, né? A lei está aí e a lei é para ser cumprida, né? Partimos desta premissa. E se o Estado não age, não efetiva, não dá efetividade à lei por interesses obscusos, né? Obtrusos, isso não deve retirar de mim, como advogado, o ânimo de adjudicar, de procurar zelar pela tutela jurisdicional do Estado. Não pode. Aí eu estou desanimado, eu devo fechar a banca de advocacia e fazer outra coisa na vida, né? Então, desacreditar nas instituições, jamais. Falhas, não tenha dúvida com relação a isso. O que, na minha modesta opinião, precisa ocorrer é a impunidade deixar de imperar. Só isso, né? A interferência política no judiciário é que atravanca um pouco, né? Dá um ar de obscuridade à efetividade, à impunidade.
ela é exemplar. Exemplar, Né? Exemplar de uma para o eficácia direito. fora do comum. Eu achei aquilo. O Estatuto da Criança e do Adolescente, dizem alguns doutrinadores estrangeiros que não é para o Brasil. Né? Ela está em lugar errado. Né? De tão perfeita que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É tomar um pouquinho de vergonha na cara nós, né, e exigir, né, da administração a efetividade, a aplicação da lei de forma efetiva. Essa é a minha opinião. Eu que agradeço. Eu quero agradecer ali, né, desculpe também ao Fábio, né, pelo PROCON e pelas palavras que você disse para nós. Mas assim, o que eu quero dizer em relação a isso, que a gente se coloca no lugar do outro. O que falta hoje aos governantes é pensar na educação, que é a base de tudo, né? Quando você dá educação para o povo começa a pensar e não se deixa corromper. Então, se hoje o governante pensasse nisso, todos os governantes, quem sabe a gente não estivesse num país em decadência. Né? Seria isso. Obrigada. Consideração louvável. Né? É óbvio, né, que a educação é um ponto fundamental para todo e qualquer Estado, né, que deseje alçar, né, mais alto. Né? Desenvolvimento econômico, social e assim por diante. E aí vem o interesse, né? A gestão, a escolha de um bom gestor, né, que se preocupe com isso. É fundamental. Né? Aquela velha máxima que eu, quando criança, já escutava. Né? Para o governante, quanto mais burro for o povo, melhor. Infelizmente, isso está acabando. Né? A sociedade está deixando de ser um mero espectador, né? Sujeito passivo só. Né? Hoje a sociedade está pensando diferente. A gente vê isso de forma explícita, né, na mídia. Quero agradecer ao professor, ao ilustre Almires Bugai Filho pela oportunidade. Isso falo em nome da UNC, né, da instituição ter participado, dado a sua parcela de contribuição a esse evento muito bem estruturado, muito bem pensado. A todos vocês, meu muito obrigado. Espero não ter desmerecido a grandeza desse evento. Muito obrigado. Queremos fazer, então, um agradecimento especial ao professor Luiz Renato, que veio nos contemplar com essa magnífica aula que tivemos. Para mim, como representante público, recebendo a chancela do povo, né? Recebendo a procuração, vocês que serão os advogados, né? E o povo deu para nós, para mim, para o meu amigo César Impinotti, que está ali também, a pastora Sandra, que se encontra aqui também, os vereadores, o povo passou para nós a procuração para que nós pudéssemos estar representando eles no interesse da coletividade. Anteriormente, eu me reportei ao nosso comandante do Exército, ao Marcos Tadeu e também ao professor, porque estão em evidência. Aqui, a farda, nosso contato para a palestra, eu não sei exatamente de onde que vocês são oriundos, mas eu quero deixar aqui um agradecimento especial a todos vocês que vieram aqui hoje, a todos os internautas que estão em casa também acompanhando. Essa chuva deu uma atrapalhadinha, mas eu acredito que tem muita gente em casa também acompanhando, porque nós recebemos assim o contato do pessoal do Positivo com relação à jornada de palestras que está acontecendo na Câmara de Vereadores. Então, já de antemão, eu quero agradecer e dizer que no mês que vem nós temos novamente, e vocês que já têm deixado os seus contatos, quem não deixou seu contato ali quando entrou, por gentileza, deixa ali seu e-mail,
para que a gente possa fazer o contato de avisar a próxima palestra e também encaminhar para vocês o certificado, como assim já foi feito. Eu só gostaria, se pudesse, levantar a mão para dizer assim, quem veio na outra e que retornou hoje, por gentileza. Muito obrigado pela confiança de vocês, e a gente gostaria que vocês pudessem estar transmitindo a outras pessoas para que elas também pudessem vir. E depois, eu gostaria de uma gentileza, se pudessem alguns de vocês ficarem aqui, para que nós possamos despertar nos outros a vontade de estar aqui. Eu gostaria que vocês pudessem dar um depoimento de vocês, uma fala de vocês para o nosso comunicação social, para que a gente pudesse fazer um chamado para que as pessoas pudessem vir, os munícipes, porque, como alguém falou, nós precisamos estar instruídos, sabendo das coisas, dos nossos direitos, para que a gente possa lutar por eles e que a gente possa transformar um mundo melhor. Muito obrigado mesmo, de coração, a todos que estão aqui. Mais uma vez, quero agradecer a pastora Sandra, a vereadora que está aqui, nossa secretária da casa, e também ao vereador César Pinotti, que aqui está, e a todos vocês, os acadêmicos e as pessoas que estão aqui. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.